Olá, um ótimo jogo, hein? Um ótimo jogo teremos aí pela Série B. Realmente um jogaço. Atlético Goianiense e Fortaleza. Tá? O líder, né, vai lá em Goiás encarar o Atlético, que ainda sonha, né, com a possibilidade, né, de chegar, né, entre os quatro. E vai brigar um jogo feio, né, contra o Fortaleza. Se ganhar, começa a clarear a situação para o Atlético. Então, por que não se arriscar para cima do Fortaleza, né? Mas o Fortaleza é o líder, tem que ficar esperto, porque quem é líder não é à toa não, mas o Atlético não tem outra solução a não ser encarar e partir para cima do Fortaleza. E eu acredito, né, uma opinião, um palpitezinho que eu vou dar, que teremos aí um empate em 1-1 nesse jogo Atlético e Fortaleza, ok? Olá, mais um jogo aí, né? Avaí e Londrina pela Série B. O Avaí, que está lá quase na ponta da tabela, colado lá em cima, então joga em casa, diante da sua torcida, né? Contra o Londrina, que é uma boa equipe, aí em 7º lugar e ainda tem esperança de chegar entre os 4. Difícil, sim, é difícil, mas tem esperança, né? Existe chance de matemática, por que não lutar para isso? Então, o Avaí jogando em casa, né, com a equipe boa que tem, com a torcida apoiando, né, com a empolgação que o Avaí está para chegar à primeira divisão, acredito que o Avaí deva vencer o Londrina nesse jogo. E teremos aí, então, na minha opinião, né, uma vitória do Avaí por 2-0 sobre o Londrina. Ok? Olá, mais um jogo aí, Coritiba e Guarani. Tá? Um jogo, vamos dizer assim, para cumprir tabela pela Série B. Né? Coritiba e Guarani estão ali, né, depois daquele grupo que ainda sonha com a Série A do ano que vem, e aquela galera que está lá brigando para não cair. Então, ambos estão tranquilos, né, porque não tem mais nada a fazer no campeonato, a não ser cumprir essa tabela aí. Então, acredito aí que teremos aí um jogo equilibrado e acho que teremos também, né, já com esse equilíbrio, um empate aí em 1-1 entre essas duas equipes. E vão continuar ali cumprindo essa tabela até o final do campeonato. Ok? Olá, mais um jogo aí, CRB e Boa Esporte pela Série B. O CRB não está querendo chegar no rebaixamento, então vai jogar com o Boa Esporte, que já está lá no rebaixamento, né? Mas eu acredito que o CRB, jogando em casa, tem boas possibilidades de conseguir uma vitória sobre o Boa Esporte, porque é agora que o CRB tem que sair dessa situação de estar ali coladinho, né, nos 4 que estão já sendo considerados, aí, vamos dizer, rebaixados. Não estão ainda, mas estão ali na boca. Então o CRB vai encarar realmente o Boa Esporte, que está lá no final da fila. Então é a chance agora do CRB se recuperar e dar uma subidinha e sair dessa incômoda situação. Então, vamos dizer assim, que, na minha opinião, o CRB vença o Boa Esporte por 1-0 e terá uma vitória para ter um alívio aí nessa tabela de classificação. Ok? Olá, vamos a mais um jogo aí do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo é Criciúma e Goiás, né? O Criciúma está jogando em casa, vai querer uma vitóriazinha. Embora, né, o Criciúma esteja lá na 14ª posição da tabela, né, está se segurando, não corre aí muito risco de rebaixamento, mas jogando em casa vai querer ganhar. Né? Já o Coritiba, né, que está lá em cima, tá, na 4ª posição da tabela, quer se manter.
no mínimo se manter entre os 4. E, se possível, dar uma subidinha um pouquinho mais para ficar mais confortável, né? Mas o Coritiba jogando em fora, né, vai ter dificuldade aí com o Criciúma, porque o Criciúma tem um bom time. Mas mesmo assim, eu acredito que o Coritiba possa somar pontos contra o Criciúma lá em Santa Catarina. E acredito aí que teremos um empate nesse jogo. Eu me arrisco num palpite aí de 1-1 nesse jogo, né, pela Série B, ok? Olá, mais um jogo aí da Série B, Juventude e Pelotas, o clássico aí do Rio Grande do Sul, né? Um clássico que já teve várias edições, vamos dizer assim, no Campeonato Gaúcho, e agora estão se encontrando aí na Série B, e estão realmente em situação, né, complicada no campeonato. O Juventude já está lá no rebaixamento, está brigando desesperadamente para sair. O Brasil de Pelotas está se segurando, né? Ganha um ponto aqui, outro ali, está conseguindo se manter ali, né, um pouquinho longe do rebaixamento, né? Mas ali na beiradinha. Então, jogando lá em Caxias do Sul, o Brasil realmente vai ter uma certa dificuldade, porque o Juventude em casa parte para cima e vai com tudo para conseguir essa vitória, porque senão fica ruim para o Juventude. Está acabando aí o campeonato e é agora que o Juventude tem que largar. Então eu acredito que nesse jogo teremos aí uma vitória do Juventude. E arrisco um palpitezinho aí de 1-0 para o Juventude. Ok? Olá, mais aí um jogo da Série B, né? Oeste e Figueirense. Duas equipes aí que estão lá no meio da tabela, tranquilas, sem preocupação de rebaixamento, né? O Oeste fez um bom campeonato, né? Não conseguiu chegar entre os 4, mas fez um bom campeonato, assim como o Figueirense também fez um bom campeonato e se manteve aí no meio da tabela. E agora ambos estão aí aguardando o fim do Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Oeste, jogando em casa, né, com a equipe boa que tem, né, na minha opinião, vai obter uma vitória sobre a boa equipe do Figueirense também. Mas jogando em casa com a torcida, né, apoiando o Oeste, melhor dizendo, acho que vence aí esse jogo por 1-0. Este aí é o meu palpite, ok? Olá, e o jogo é Ponte Preta e São Bento, né, pela Série B. Mais um jogo aí, né, da Série B que está se aproximando aí do fim. E essas duas equipes realmente, né, não tem risco de rebaixamento. Vamos fazer um jogo aí mais para manter a tabela em dia, vamos dizer assim, porque tem que jogar, né? A Ponte Preta é uma equipe de mais tradição e joga em casa contra o São Bento, que também joga bem fora de casa, é bom lembrar isso. Mas a Ponte Preta realmente, né, vai jogar à vontade, porque tem a sua torcida e o seu estádio ao seu dispor, vamos dizer assim. Então, Ponte Preta, na minha opinião, vai ganhar esse jogo do São Bento, né? E vou mandar aí um palpitezinho de 2-0 para a Ponte Preta, né? E os dois vão continuar ali no meio da tabela e aguardando o fim do campeonato, ok? Mais um jogo aí, Sampaio Corrêa e CSA. Nosso querido Sampaio, que está lá no final, mas joga em casa contra o CSA, a boa equipe do CSA, que está lá em cima na tabela, né? Está brigando para chegar na primeira divisão e tem tudo para chegar, porque tem uma boa equipe. Mas eu acredito que jogando fora de casa, né, contra o Sampaio Corrêa, que joga, né, já está quase rebaixado, né? Ainda tem chances, lógico, pode sair, mas é muito difícil, vai jogar tranquilo o Sampaio Corrêa. Então não tem preocupação com nada, né? Com se manter em tabela, com nada. Acredito que, mesmo assim, né, o Sampaio, por estar tranquilo e jogando em casa,
acho que vai obter uma vitória sobre o CSA nesse jogo, porque o CSA vai jogar preocupado e vai ter que ganhar, e vai dar espaço para o Sampaio Corrêa vencer esse jogo por 1-0, ok? Olha lá, mais um jogo aí, Vila Nova e Paysandu. O Vila Nova, que tem uma boa equipe, e por ter uma boa equipe, ainda está com chances de chegar entre os quartos. É difícil, sim, é difícil, porque os que estão lá em cima estão jogando bem, mas o Vila Nova tem chance de chegar sim. Então, é a chance agora, né, do Vila Nova somar uns pontos em casa contra a equipe do Paysandu, né, que realmente não decolou neste Campeonato Brasileiro. O Paysandu realmente, né, possivelmente será rebaixado, mas não acabou ainda, né, mas está difícil o Paysandu. Então acredito aí que o Vila Nova, né, vença esse jogo. Então teremos aí, na minha opinião, uma vitória aí do Vila Nova por 1-0 sobre a equipe do Paysandu, ok?